Olá, olá, seja bem-vindo, aqui Fábio Vedovelli, mais um Screencast. Neste eu vou falar sobre o desenvolvimento de um Web Service REST com Laravel. Sei que já falei sobre desenvolvimento de Web Service antes, porém eu estava trabalhando no meu curso de AngularJS, que será ministrado agora no final de fevereiro de 2015 pela Eduqui, e precisei desenvolver este serviço para dar suporte à app que será desenvolvida durante o curso. Então pensei, por que não aproveitar e criar um screencast demonstrando o processo de desenvolvimento. É um desenvolvimento bem elementar, o papel dele é só demonstrar como isto é feito no Laravel. Você pode esperar ver rotas, migrations para gerenciar a estrutura do banco de dados, interação com a aplicação através do Artisan Tinker e, por fim, o desenvolvimento de rotas que serão acessadas para conseguir informações, gravar ou remover a informação do banco de dados. Eu espero que você goste, seja bem-vindo como meu convidado nesta videoaula e é isso aí. Valeu! Ok, então partindo de uma instalação limpa, zerada do Laravel, nós começaremos a trabalhar nas rotas. As rotas serão o ponto de entrada do meu web service. Como eu trabalharei com 4 verbos do HTTP para determinar qual o tipo de ação que será feita, todas as chamadas serão para /API /user, com a diferença de que se eu precisar passar um ID de usuário, então eu terei barra e o ID dele. São 3 as situações que eu precisarei passar o ID, nós veremos no decorrer da aula. Então, por enquanto, eu quero apenas criar as rotas. Eu vou utilizar o recurso de grupos para que eu não precise me repetir, ou seja, utilizar por muitas vezes o prefixo API. E também vou utilizar um recurso de grupo para o usuário. Perfeito. Então todas as rotas que eu declarar aqui dentro, elas vão utilizar API user. E aí, alguma coisa. Na verdade, por ser RESTful, todas elas serão API user, mas eu preciso declará-las de qualquer forma. Então agora sim começaremos a trabalhar nas rotas. Pronto, deixei tudo pronto para testarmos. Eu tenho 2 chamadas get, uma chamada post, uma put e uma delete. Todas elas serão para API user. Como nós vamos testar isso? Eu utilizo uma extensão para o Chrome chamada Postman, que para testar serviços REST é a melhor que eu já utilizei. Então eu vou pegar aqui a URL e farei uma chamada get para API/user. Pronto, devolver a lista de usuários. Se eu passar aqui um número de usuário, ele vai devolver o usuário 1. Poderia ser 111, por exemplo. Tá? É um segmento dinâmico. Agora, eu quero fazer um put nesta mesma URL, e aí ele vai atualizar o usuário de ID 111. A mesma coisa acontece com o verbo delete, remover o usuário. E, por fim, quando eu fizer um post,
Aí eu não passo, pois o post não aceita segmento dinâmico. Não aceita porque eu não programei dessa forma. Então, criar um novo usuário baseado na informação recebida. Ou seja, o meu controller de usuário, as rotas já estão respondendo às chamadas feitas utilizando os 4 verbos HTTP. Agora, no controller, eu vou criar um controller com métodos que responderão quando a chamada for feita ao arquivo de rotas. Então, eu criei 5 métodos que serão os responsáveis por gerenciar a informação pedida ou a informação enviada para ser salva. Então, aqui eu vou tirar o processamento direto da rota e aí eu começo a configurar. Legal, neste momento, todo o trabalho que eu precisava fazer no arquivo de rotas está terminado. Então eu vou esquecer dele por enquanto e passarei a trabalhar exclusivamente no controller até que a gente precise trabalhar no model para gerenciar a informação já mais próxima do banco de dados. Ok, então quando eu quero aqui All Users, eu vou retornar alguma coisa. E eu vou só fazer este teste no primeiro método AllUsers para saber se a ligação que eu acabei de fazer entre as rotas e o controller está funcionando. Então, voltando ao Postman, eu vou pegar aqui o get e chamar novamente todos os usuários. Ou seja, a minha chamada está chegando ao controller. Chegou a hora da gente criar a nossa tabela no banco de dados, criar o model e começar a interação. Para o gerenciamento da tabela no banco de dados, nós utilizaremos um recurso chamado Migration. O que é o Migration? São arquivos PHP que contêm o histórico de modificações desde a criação de uma tabela até todas as modificações que ela recebeu. Sua finalidade é fazer com que todos os desenvolvedores do projeto estejam com o banco de dados sempre atualizado, porque esses arquivos PHP de migrations, eles são comitados para o repositório de controle de versão e todos os desenvolvedores recebem os arquivos. Então basta rodar um comando no terminal para que o banco de dados receba todas as atualizações. Vamos ver isso na prática agora. Eu estou aqui, eu vou logar, na verdade, eu estou na minha pasta Homestead, e aí eu vou usar o comando variant ssh para acessar a minha máquina virtual. Eu utilizo o Homestead. Vou navegar até a pasta do projeto. E aí eu vou pedir o comando php artisan list, só para saber o que nós temos à disposição. Então, o Artisan é a ferramenta de linha de comando do Laravel e ele tem diversas coisas. Neste momento, nós estamos interessados no comando migrate::make, que vai criar um novo arquivo de migração. E aí eu escolho um nome bem declarativo para o nome da minha migration. Simples assim. Então, este arquivo foi criado, eu vou acessá-lo. E aqui está. São dois métodos que o Artisan colocou para a gente, o up e o down. O primeiro será utilizado para criar a tabela e o outro será utilizado para remover essa tabela caso eu precise desfazer a ação que eu acabei de fazer. Então, veja, o que eu preciso fazer aqui? Configurar para que eu preciso programar a criação da tabela e a inserção das colunas no banco de dados. Para isso, eu vou utilizar a classe Schema do Laravel. Então vamos lá na documentação. Rapidamente eu vou pedir um search aqui da Schema.
E aí, criando e removendo tabelas. Eu vou utilizar esse código de exemplo e aqui está. Então veja, se você tomar um tempo para ler o que está programando, é muito simples. Eu vou criar uma tabela chamada users e aí eu vou criar um campo do tipo auto-increment que vai ser o ID. Outro campo interessante é o timestamps. Timestamps. Ok, deixa eu ver se é plural ou singular. Timestamps, aqui. Aqui nós temos na documentação toda a lista de tipos de coluna que podem ser criadas. Então eu tenho interesse aqui em timestamps e tenho interesse também em string. Então, vamos lá, rapidamente. Pronto, estou com tudo preparado na minha primeira migração. Ou seja, aqui eu crio uma tabela, defino todas as colunas que elas terão, a ordem de criação será a ordem que eu declarei aqui, e no down eu simplesmente faço um drop nessa tabela recém-criada. Vamos ver isso funcionando na prática. Agora eu vou fazer a migração. Ok, migration feita, eu vou até o meu sistema de gerenciamento de bancos de dados, atualizar, e lá eu tenho duas tabelas. A primeira é a tabela que eu acabei de criar, com todas as configurações que eu determinei no arquivo, e aqui eu tenho a tabela de migrations que é criada automaticamente e é o controle interno do Laravel sobre quais migrations foram feitas e quais são novas. Vamos utilizar o rollback só para demonstrar rapidamente como é que funciona. Então, supondo que eu fiz alguma coisa errada, criei uma tabela com um nome que não devia, tudo bem, eu simplesmente desfaço. E aí, voltando no banco de dados, perceba, a minha tabela Migrations não deixa de existir, porém ela está vazia. E a tabela com o nome de Users foi removida. Vamos rodar de novo o Migration. E lá está, novamente, a tabela Users. Eu reparei que eu esqueci de adicionar duas colunas que me serão necessárias, cidade e estado. Então eu vou fazer isso agora. Voltando aqui, nome bem descritivo. Está feito. E a mesma coisa, dois métodos. Então, schema table. Com isso eu acesso uma table já criada, users, e aí eu consigo fazer coisas nesta tabela. Então o que eu preciso? Adicionar colunas. Simplesmente no objeto table, column, eu ponho o nome da coluna. Então, city, eu quero que ela tenha no máximo 50 caracteres e eu quero que ela esteja depois de alguém. Quem é esse alguém? Password. Se eu não chamar o método after, ela será criada no final. E aí vai ficar meio esquisito. Normalmente os timestamps ficam, né, no final. Então, eu vou criar after password e eu quero que o state seja after city. E para state, 2 caracteres, está bom demais. Já no método down, eu preciso desfazer isso daqui. Então, eu vou fazer drop column para os dois. Como tudo no Laravel, os nomes são bem descritivos. E ok. Com isso, basta voltar aqui. Temos um erro, vamos debugar e entender o que aconteceu. Syntax error, unexpected, ponto e vírgula. Vamos ver onde está este ponto e vírgula. Aqui, ó. Então, eu removi coisa que não deveria. Continuamos com o erro. Column. Não existe esse método, então dizer o tipo. String. E string. Agora sim.
Pronto, migração feita. E agora, atualizando a tabela, veja, city e state depois de password. E no conteúdo da migration, lá estão as duas migrações. Chegou a hora de criar alguns registros no banco de dados para que a gente possa ter alguma coisa para mostrar. Nós faremos isso utilizando também um recurso do Artisan. Legal. Então, está na hora de interagir com a nossa aplicação pela linha de comando. Eu vou utilizar um comando chamado Tinker e ele me permite interagir de forma em tempo real com as classes que eu mesmo criei no Laravel. Não só as classes que eu criei, como todos os recursos nativos. Então, neste caso, o que eu quero? Criar um novo usuário. Ele vai me dar um erro porque eu não tenho user. Class user not found. Não tem problema, vamos criar. Está faltando o model. Então eu venho aqui em Models, New File. Com isso, eu já tenho o model pronto para ser utilizado com todos os recursos que o Eloquent traz, como por exemplo o método save, o método find, find all, delete e assim por diante. Vamos ver agora isso funcionando no Tinker. Então, new user, está lá um novo usuário e agora eu vou complementar este usuário com informações. Ok, então nós temos lá um usuário, mas este usuário ele foi criado em memória, ele ainda não está no banco de dados. Eu só criei, complementei com informações, utilizei o recurso hashMake do Laravel para criptografar o password e agora eu vou salvá-lo no banco, utilizando o método save, que foi herdado quando o meu model estendeu Eloquent. True significa que foi salvo no banco. Vamos ver? Lá está. Do jeitinho completo, do jeito que eu determinei através do Tinker. Eu gostaria de criar mais um usuário. Como dá um pouco de trabalho ficar digitando no Tinker, e agora eu já tenho as informações que eu preciso, eu vou só copiar aqui mesmo. Pronto. 2 usuários, e agora voltarei ao PHP para começar a interagir com estes usuários, primeiramente listando-os. Vejamos, eu estou aqui no Model e aí eu quero criar alguns métodos que serão acessados pelo controller solicitando algumas ações. O primeiro método será listar todos os usuários. Muito bem. Então, o que eu preciso fazer aqui? Retornar self, pois eu estou lidando com a própria classe, e eu quero all, que é um método de Eloquent e que faz uma query no banco e me devolve todos os usuários. E aí eu preciso acessar no controller pedindo todas as informações. Como que eu acesso o model user aqui? Eu poderia fazer algo do tipo all users. Porém, eu precisaria que o método aqui fosse estático, ok? Mas eu não quero fazer isso. Eu gostaria de utilizar o recurso de injeção de dependência do Laravel para que ele me provesse um objeto do tipo user, que é o meu model. E nós faremos isso utilizando o método construtor. Nenhum segredo até aqui. Criei uma variável user que estará à disposição de todos os métodos desta classe, e aí no construtor, quando o user controller for instanciado, o dependency injection container do Laravel vai fazer a injeção dessa dependência, que é o model. E aí
Sim, eu tenho à disposição. É uma instância do meu model e aí eu posso pedir all users, tá? O nome dos métodos é só uma coincidência. Na verdade, esta não é a melhor prática possível. Eu posso considerar uma boa prática, pois eu não estou utilizando o meu controller para acessar direto métodos do Eloquent. Eu deixo isso, é uma responsabilidade do próprio model, mas eu ainda tenho uma grande e forte dependência do banco de dados MySQL, porque ele está diretamente ligado ao model. Neste caso, o ideal é que você adote o pattern chamado repositório, tá? Você cria uma classe intermediária que vai fazer a ponte entre o seu controller e o usuário. Tá? Então, por exemplo, se no futuro você precisar mudar o tipo de banco de dados, você muda o repositório. Você não precisa mudar nada no seu controller. Tá? Você só tira um repositório que se conecta com o seu modo user e põe um outro repositório que se conecta com um banco de dados MongoDB, por exemplo. Tá? Então procura no Google como é que é o padrão repositório, é bem simples de utilizar e o Laravel traz ferramentas que nos ajudam a implementar o padrão. Mas para manter a explicação simples, eu criei métodos que serão acessados no próprio model. Então vamos ver se está funcionando. Voltando aqui ao Postman, agora eu estou recebendo um array de objetos, perceba isso é um JSON. O Laravel é inteligente o bastante para saber que eu não estou retornando uma view, então ele já converte o array, os arrays recebidos, ou os objetos neste caso, tá? Que é um array de objetos do tipo user, para o JSON. Pois bem, algo me salta aos olhos aqui. Nós temos o password, mesmo que criptografado, sendo retornado para o cliente, e isso é uma péssima prática, ok? Então, eu gostaria de determinar que o password não deve jamais ser retornado. Então, eu vou ao model, crio uma variável protected chamada hidden, que é um array com o nome de colunas que não devem ser retornadas jamais. Então, voltando aqui, perceba que agora o password já não está mais sendo retornado. Ok, então eu já tenho aqui a lista sendo retornada e agora eu gostaria de criar um novo usuário. Então vamos criar um método no model que fará isso. Ok, são apenas 5 linhas. Na primeira, eu utilizo a classe input para receber num array tudo que foi enviado na chamada à minha API. Segundo, eu crio um novo objeto do tipo user, que é o meu model, e aí eu utilizo o método fill. Isso vai me permitir o quê? Utilizar um recurso chamado mass assignment, ou associação em massa. Isso me corta bastante do trabalho que eu teria para fazer algo do tipo user é igual. Olha só. E aí eu teria que repetir para cada uma das propriedades. Com isso, eu posso só receber um array de informações e salvar no banco. Isso parece um pouco inseguro, concorda? Porém, nós temos um recurso que, inclusive, esse método fill, o mass assignment, ele não pode ser utilizado caso você não tenha uma variável chamada fillable, na qual você vai determinar quais as colunas que podem receber informações através do mass assignment. Vamos lá, eu quero first name, agora sim o mass assignment vai funcionar. Por que essa burocracia de determinar quais campos podem ser preenchidos através da associação em massa? Supondo que, vamos lá, vamos tentar fazer a nossa
inserção. Então, eu quero fazer um post, e aí eu vou passar as informações. E, além das informações legítimas, supondo que seja um usuário mal intencionado que quer injetar alguma coisa no seu banco de dados. Então vamos lá. Ele quer interferir na sua query. Sei lá, informação maliciosa. Tem um código. Outro código. Na hora que eu enviar, eu vou só utilizar o método do Laravel dd, que significa dump and die. Então ele vai fazer a saída na tela do input all e aí parar a execução. Save user. E lá está. Então veja, todas estas informações foram recebidas pelo model. E olha a informação maliciosa pertinho do seu banco de dados aqui. Okay? Nós não gostaríamos que isso acontecesse. Então a gente determina que qualquer coisa que seja passada via input, nós só vamos aproveitar o que está determinado na variável fillable. E com isso a gente coloca uma camada legal de segurança na interação com o nosso banco de dados. Eu vou remover o dump and die e vou deixar o processo seguir. Legal, perceba que eu estou retornando o usuário criado, este tem o ID 3, e eu vou no banco de dados e vou atualizar. Legal, então através da API nós já estamos listando usuários e salvando um novo usuário. Nós temos só um defeitozinho aqui, que o password está sendo salvo de forma aberta. Eu vou resolver isso com uma única linha. Logo depois que eu apuro o input que foi enviado, eu vou dizer que o input password é igual a hash. Ou seja, eu estou dizendo que uma propriedade do meu input, que será passado para o método fill logo abaixo, ela será modificada e o password será criptografado. E com isso, voltando ao Postman, agora usuário de ID 4, veremos no banco de dados e está lá o password criptografado. Vamos agora trabalhar no método de retornar um usuário determinado pelo ID passado, remover este usuário e, por fim, eu deixarei por último o método de atualizar um usuário existente. Então, implementado o método que vai retornar um único usuário, deixe-me ver aqui, eu vou pedir o user1, provavelmente faltou retornar alguma coisa, sim, faltou retornar o usuário, return user, legal, user2, 3, 4, ou o 5 não retornou nada, porque não temos o usuário 5. Então vamos tratar esta exceção, que é o mínimo que se espera. Então veja, quando um usuário não é encontrado, o que o Laravel retorna? Ele retorna nulo. Então eu vou só fazer um if is null user, eu vou dar um return false. Caso contrário, eu retorno o próprio usuário. Isto no model. Agora no controller, também preciso fazer uma verificação. Então, eu vou chamar este aqui de user. If not user, ou seja, se for falso, eu vou dar um return response usuário não encontrado. Caso contrário,
eu vou dar um return o próprio usuário. Testando, usuário não encontrado. Agora, se eu pegar um usuário que existe, ele vai me retornar o próprio usuário. Então, estamos quase lá nesta parte de tratar se um usuário existe ou não. Eu gostaria de dar um passo além e melhorar um pouco essa resposta. Deixa eu explicar por quê. Quando alguém usa esta API para fazer uma chamada, geralmente utilizando JavaScript via Ajax, a pessoa vai receber uma massa de dados. Aqui ela consegue verificar if objeto.id, se existe, ok, ele sabe que retornou um usuário. Neste caso, ele não tem o ID, aí ele precisa verificar se existe o response. São muitos ifs, concorda? Então, para ajudar a vida, para melhorar a vida de quem vai consumir a sua API, nós vamos trabalhar no status do HTTP. Então veja, eu estou retornando aqui um status 200 ok, mas a resposta não está ok. O usuário não foi encontrado. Então eu posso melhorar passando um outro status. Vamos ver aqui na especificação do HTTP. O que eu tenho para trabalhar? Status Code Definitions, nós estamos direto na fonte, que é o site do W3C, e aí eu vou lá embaixo nos métodos 400. Perceba que é o nosso conhecido 200, tá ok? Eu vejo que o 201 pode me servir quando eu criar um novo usuário, isso indica que um novo recurso foi criado. E vamos direto lá no 400. Então veja, o ideal aqui seria retornar um 404, mas o 404 ele é utilizado para diversas outras situações. Eu acho que depois do 200, o 404 é o que mais é utilizado. Então eu vou aqui utilizar o 400, que é o bad request, tá? Que a requisição não foi... Não, eu acho que esse 400 não está funcionando legal, não. Deixa eu ver, 406... Conflito, gone... Precondition failed. Pode ser, não, porque eu passei uma pré-condição. Bom, eu vou, por falta de algo mais específico, eu vou usar o 400 mesmo, tá? Então como é que eu vou retornar esse código de erro? Perceba, lembra que eu falei que eu estou retornando um array direto e o Laravel é inteligente o bastante para converter este array ou este objeto do tipo user, que é o model, para JSON. Mas eu quero ter um pouco mais de controle sobre isso. Então veja, eu vou utilizar a classe response e o método JSON. Então aqui eu estou forçando, independente da situação, eu estou forçando um JSON a ser gerado e retornado. E como segundo parâmetro deste método JSON, eu posso passar o código HTTP do status. Neste caso, lógico, como é o usuário não encontrado, eu quero 400 e para o que deu certo, eu quero 200. Então, vamos ver como isto fica no Postman. Veja, eu vou continuar com o usuário não encontrado, que tinha o status de 200, porém agora ele está recebendo o status de 400. Se fosse para utilizarmos o 404, que eu acredito que até seja seguro, a não ser que, veja, por isso que eu não queria utilizar o 404, porque ele já tem um tratamento especial para ele, tá? Então vamos de 400 mesmo, usuário não encontrado, e quando eu tenho um usuário, o status será o 200. Então com isso eu passo uma informação mais sólida para quem está consumindo a minha API. Primeiro ele verifica o status. Se o status foi 200, ele sabe com certeza que a informação que ele pediu será retornada. Se o status for qualquer outro diferente de 200, opa, algum problema aconteceu. Eu preciso dar mais atenção a este retorno. Legal? Vamos prosseguir, estamos quase terminando. Eu quero no Save User também utilizar este recurso. Eu quero no All Users também.
Ok, então partindo do model, eu localizo o usuário a ser removido, verifico se foi encontrado. Caso não tenha sido encontrado, retorno falso. Caso tenha sido encontrado, o resultado desta operação user delete vai retornar true ou false. Então aqui eu tenho um pequeno problema, porque se não foi encontrado, retorna falso. Se teve algum problema com a remoção, também retorna falso. Isso é algo que precisa ser melhor tratado. Não é o propósito desta aula, no entanto, e eu vou manter desta forma que está aqui. Tá legal? Então, assim, contando com a sorte, esta operação user delete vai retornar true e eu sei que correu tudo bem. E aí eu posso, a partir do controller, passar um feedback para o usuário, que é o que eu estou fazendo aqui. Primeira coisa, eu chamo a ação de remover lá no model, apuro se o resultado foi true ou false, e aí se ele foi falso, o que eu quero aqui? Usuário não encontrado. Caso contrário, eu quero ok. Então, isso já vai resolver a questão. Vamos remover o usuário para saber se deu certo. Então, eu quero aqui chamar o método delete. Vou passar o ID 3. Usuário removido com sucesso. Vamos no banco de dados. Lá está, item 3 removido. Agora eu vou tentar remover de novo. Usuário não encontrado, ou seja, o meu tratamento ele está funcionando. Fora aquela falha, aquele bug conhecido, ou possível bug que eu já apontei, a implementação inicial funciona legal. Para finalizar esta aula, falta apenas o método de atualizar um usuário, e eu vou trabalhar nele rapidamente. Ok, então partindo do model, vamos revisar o método updateUser. Primeira coisa, eu apuro todo o input passado, verifico se o password foi também passado, e aí só neste caso eu vou fazer o hash do password. Aí eu vou, ao invés de criar um novo usuário, eu vou localizar o usuário através do ID. E aí eu tenho mais uma coisa que eu preciso fazer aqui, então veja, if is no user, return false. E aí eu quero passar isso aqui lá para cima. Então, user, o user está aqui. Tem que passar os dois. Então, primeira coisa é isso, tá? Se o usuário é nulo, eu já vou retornar falso e acabou aqui. Não processa mais nada para baixo. Caso contrário, aí sim eu tenho interesse em continuar com o processamento. E aí, no meu controller, eu verifico que, deixe-me fechar todos aqui, eu quero só o método no qual estou trabalhando. Vamos lá. Eu peço a operação ao model. Se o usuário retornou falso, então usuário não encontrado. Caso contrário, ele vai me retornar o próprio usuário com as informações atualizadas. E para testar, aqui no Postman, eu vou fazer uma chamada do tipo put, vou passar o ID do usuário a ser atualizado, e aí eu preciso utilizar o xwww form URL encoded para poder passar o put. E aí eu vou mandar só o que eu quero que seja atualizado. Então eu quero mudar o first name para Fábio Augusto, eu quero passar o e-mail para, deixa eu ver qual que é o e-mail atual aqui, user fabio@vidovelli, eu vou mudar para vidovelli@gmail.com, e eu quero que a cidade agora, city, seja São Paulo. Pronto, me mudei de Santo André para São Paulo. E vou salvar. Legal, então ele me retornou o usuário que foi atualizado. Veja, o nome até ficou errado, é Fábio Augusto. Vou salvar novamente. Ok.
e o e-mail modificado e a cidade. Vamos ver no banco. Também modificado aqui o ID 1, tá? Com o nome modificado. E se por acaso eu tentar fazer uma alteração, por exemplo, no usuário 10, que não existe, aí sim, usuário não encontrado. E com isso eu fecho esta aula sobre a criação de um Web Service REST. E assim, é uma implementação bem elementar. Muitos dos métodos ou da forma que eu utilizei para fazer podem ser melhorados, muitas ações podem ser abstraídas para um método que vai servir mais de uma ação. A minha preocupação aqui foi ser rápido, tá? Então eu espero que isso sirva de um bom ponto de partida. Eu acho que eu gostaria de fazer só mais uma adição aqui. Vejamos, deixa eu trabalhar no browser agora. Veja, eu tenho aqui o user, ele vai me trazer a lista de todos os usuários. E aí eu não tenho nada no API, ele vai me retornar um 404. Eu não gostaria que a minha API retornasse não encontrado. Tá? A mesma coisa serve para a raiz. Eu quero que ele sempre redirecione, quando tiver um evento 404, eu quero que ele redirecione para os documentos da API. Como é que eu faço isso? Eu volto aqui no arquivo de rotas, eu vou fazer com que o acesso à raiz retorne um 404, simplesmente removendo a implementação da rota, e aí eu tenho na app, eu tenho um método chamado missing. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu vou lá na documentação, Laravel, aí eu tenho Errors and Login, Handling 404, e aí app missing. Vou até copiar todo este aqui. E aí, quando alguma coisa não for encontrada, ao invés de eu retornar uma view, eu quero retornar um redirect to, para onde? Docs. Tá? Então, eu preciso criar esta rota docs. Aí, aqui mesmo, eu nem vou criar um controller para ela, eu vou retornar view make, e aí eu vou criar API docs index. Eu venho aqui na pasta views, vou criar uma nova pasta api.docs. Na verdade, não é sem usar o dot syntax /docs. Ok, e aí lá dentro eu vou criar um index.blade.php, colocar uma estrutura HTML ali, bem-vindo à documentação da API. Ok, e aí então, toda vez que um 404 ocorrer, ele vai redirecionar para docs. Vamos testar. Ok, então não tem nada na raiz. Se alguém acessar direto a API, vai para docs. Agora, se acessar a API com algo que existe, desculpa, não tem aquele final, aquela barra final. API users user apenas. Legal. Aí sim, o usuário e assim por diante. Ok? Então, com isso, eu encerro esta aula. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu feedback e faça suas perguntas. E até breve. Se você se interessa por Laravel, saiba que no mês de abril eu darei um treinamento presencial no centro de treinamento da Nova Tech Editora, na Zona Norte de São Paulo. Fique ligado no meu Twitter, no Facebook, na minha página Screencasts do Vedovelli, ou na minha página pessoal. Se você quiser me seguir, eu posto bastante coisa pública e eu vou anunciar por ali
como você faz para participar do treinamento. Isso aí, obrigado por ter assistido e até o próximo Screencast do Vedovelli.